boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o nosso trabalho começa. Já fixei aí o tema para que vocês possam interagir com a gente, né? Possam participar, quem queira, é claro. Quem se sinta em condição, ou sinta interesse, ou tenha alguma motivação de interagir, de participar. O tema está fixado aí, né? Está escrito. Vamos esperar só as coisas começarem. Tá sem som? Todos não me ouvem? É isso? Não estão me ouvindo? Estou sem som? É? Tá ouvindo? O som tá falhando? O som tá falhando para todos, é? Me parece que o som tá chegando, Vasti, mas para algumas pessoas está falhando. Será que é a conexão de internet? O som tá normal? Eu acho que pode ser algo em torno de recepção de áudio. Aparentemente minha internet está boa. Veja se o seu áudio, Vasti, está no mínimo ou está conectado em algum aparelho Bluetooth para que a gente possa começar. Quem quiser ajudar aí a Vasti. Ah, sim, Jussara, Será que é alguma coisa maior, uma coisa do Instagram? Vamos lá. Já chegou? Eita, nós! Boa noite! Boa noite, Hugo. Boa noite. Algumas pessoas estão se queixando aí do áudio, que o áudio não tá bom para algumas pessoas. Para mim tá normal aqui. Algumas pessoas estão se queixando aí de algum engasgo, mas eu acho que é mais da plataforma mesmo. Me parece que houve outras lives hoje no Instagram que ocorreram alguns problemas nesse sentido, mas vamos lá. Eu acho que a coisa está melhorando. Vamos lá. Normalizando. Então, boa noite, meu povo. Estamos começando mais dessa live com Porte para embalar um pouco mais do seu sábado à noite, trazendo muita reflexão sobre esse tema aí tão atual, que é o luto, o ressentimento. Lembrando que essa live é uma live interativa, fiquem à vontade. E, Flavio, muito obrigado mais uma vez por ter você comigo mais um sábado à noite. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Muito bom poder compartilhar. Eu que agradeço. É uma ótima oportunidade para a gente estar discutindo temas relevantes, né, de comportamento. Muito obrigado, Hugo. Eu que agradeço. Recebi muitas perguntas durante a semana e a live da semana que vem também já está marcada. Durante a semana vocês vão ver aí no perfil o card e tal. Mas vamos começar, Flavinho, falando sobre as fases do luto. Foi uma das primeiras perguntas assim que eu recebi, assim, até para a gente já entrar no assunto. E aí a gente vai... Estou aqui olhando vocês, podem mandar perguntas aí também ao vivo. Fique à vontade. Fases do luto, Flavinho. Quem escreveu muito sobre essa coisa das fases do luto, eu não estava nem preparado, assim, nem tinha me programado para citar Elizabeth Kubler-Ross, mas vamos lá. Kubler-Ross fez parte da minha bibliografia na época da graduação, inclusive a minha monografia foi em hospital. Eu fiz uma monografia dentro de hospital sobre depressão e pacientes internados em UTI, então eu utilizei, entre alguns autores de psicologia hospitalar, autores clássicos, Kubler-Ross era uma autora referência. Algumas pessoas tentam discordar dela e até questionar hoje. Alguns críticos, de alguma forma, levantam a possibilidade de alguns conceitos estarem incompletos, mas ainda assim ela é uma referência, referência por trabalhar com pacientes terminais a respeito do luto. O luto, Elizabeth Kubler-Ross, se não me falha a memória, eu posso estar esquecendo aqui alguma coisa, mas tem o período da negação inicial aqui. Aqui, o luto trabalhado por Kubler-Ross é um luto que tem a ver com o diagnóstico de alguma doença e o luto em relação à própria vida, né? Que não é necessariamente diretamente relacionado com o nosso tema,
Mas as fases do luto que ela coloca é negação, né, diagnóstico de doença, negação, não aceitação, isolamento, raiva, depois da raiva, barganha, pensamento mágico, diálogo religioso, a ideia de que eu quero barganhar para continuar não doente ou melhorando, depois depressão e depois aceitação, né? São, na verdade, 5 etapas do luto, né, que ela estabelece para pacientes terminais. Mas uma coisa que eu gostaria de, a guisa de introdução do tema, Hugo, é que esse tema luto e ressentimento foi pensado, e eu recebi uma pergunta nesse instante, mas não consegui nem compartilhar. Perguntaram assim, por que luto e ressentimento? Por que luto e ressentimento e não luto e melancolia? Afinal, tem uma obra de Freud chamada Luto e Melancolia, e é justa, a pessoa foi no ponto. Foi no ponto, porque, na verdade, eu queria fazer uma brincadeira com essa obra clássica, Luto e Melancolia. É uma obra clássica do pensamento freudiano, é uma obra considerada assim redondinha, no sentido de que tem pouca coisa a alterar ali, no sentido de que tem muita coisa na obra de Freud que merece críticas e que é criticada, e que é atualizada, e que é corrigida. Mas a obra Luto e Melancolia, o artigo, o texto, em 1915 foi o ano que ele escreveu, que ele completou, mas ele publicou só em 1917. É um texto bastante redondo que aprofunda e tenta entender a temática da melancolia, termo que Freud usa como sinônimo de depressão. Depressão, na época, era utilizada como melancolia. E eu estou fazendo uma brincadeira com esse texto conhecido para falar de luto e ressentimento. Por quê? Porque o luto na obra freudiana, e essa obra é importantíssima, quem quiser ler, leia. Mesmo que não for da área de psicologia, dá para entender. Mesmo que entenda não profundamente, mas entende o básico. O texto é pequeno, não é grande, Luto e Melancolia. Eu acho que não tem nem 100 páginas. E a obra fala da reação psíquica nossa diante de fenômenos de perda. Essa elaboração, esse processo de digerir determinadas perdas é aquilo que Freud chama de luto. Então, nesse sentido, todos nós passamos de luto. Na língua portuguesa, o termo luto está associado à perda de um parente ou de um ente querido pela morte, né? Normalmente, quando se fala em luto, se pensa o quê? Na pessoa enlutada, né? Mas Freud usa esse termo para falar de coisas mais abrangentes, coisas que têm a ver com perdas psíquicas, perdas emocionais, perdas simbólicas. Ele não fala necessariamente do luto do cemitério, do luto do sepultamento, ainda que esse luto do sepultamento também possa produzir em nós a mesma experiência emocional, a mesma experiência psíquica, que é do luto. Esse luto, na visão freudiana, é uma experiência interna, é uma experiência psicológica. O que é isso? Basicamente, a ideia do luto na teoria freudiana é o seguinte: eu perco um objeto, entendo o objeto aqui não como uma coisa negativa, ou seja, tudo aquilo que eu coloco em investimento afetivo, Freud preferia o termo mais duro, mais direto, investimento libidinal, ou seja, eu coloco a minha libido, que tem a ver com afeto, seja por objetos, por pessoas, por coisas, por situações, ou seja, eu coloco a minha libido ali. Toda vez que eu perco isso, eu vivo um processo de luto. O luto, nessa experiência freudiana, é dar conta dessa perda do objeto. A perda do objeto, que pode ser uma pessoa que morreu, que pode ser uma pessoa que se separou da gente, que pode ser uma pessoa que rompeu um laço de amizade, de vínculo conjugal, de vínculo afetivo, pode ser uma perda de um emprego, pode ser uma perda variada, ou seja, a perda está associada ao luto. Então, o sujeito que passa pelo luto, ele vivencia um processo de elaboração que, no fundo, isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas no fundo, o processo de elaboração do luto é incorporar aquele objeto que eu perdi no meu mundo psíquico. Ou seja, aquilo que ele representava para mim e que o meu investimento afetivo não está indo mais para ele, porque se perdeu. Enquanto eu fico no luto, no fundo, Hugo, eu estou tentando investir minha libido nele, nesse objeto.
eu continuo tentando investir. O objeto se perdeu, mas eu crio uma representação dele e fico tentando investir. Então, no fundo, é a não aceitação da perda, mas também, no fundo, é a manutenção de um objeto perdido com o qual eu continuo me relacionando. Quando eu incorporo não aquilo que eu perdi, mas aquilo que eu perdi a partir da perda, pode ser uma coisa complicada, mas assim, no fundo eu perdi, em termos concretos, um relacionamento, no fundo eu perdi um emprego, mas o que é que eu perdi a partir da perda? O que é que significa psiquicamente aquela perda que eu perdi em termos internos? Quando eu aglutino aquilo, afinal, eu também sou único na relação com aquele objeto. Ao perder aquele objeto, eu perco também uma parte de mim, que é essa parte que eu funcionava. Afinal, por exemplo, se eu me relaciono com você, Hugo, provavelmente eu sou com você, na minha relação com você, único. E eu não consigo ser igual, exatamente igual com você, como eu sou com outra pessoa. Aliás, eu até digo o seguinte, eu posso estar com você numa relação e daqui a 50 anos eu voltar, a gente não se fala mais, eu voltar a me relacionar com você, provavelmente, eu estou diferente, você está diferente, mas eu estou diferente na relação com você. Então eu funciono diferente. Ora, quando eu perco o objeto de afeto, o objeto de libido, né? Objeto aqui, de novo, eu lembro, não tem nenhuma conotação pejorativa. O termo objeto é o termo usado na psicanálise. Quando eu perco esse objeto, eu também perco uma parte do meu eu, que era aquela parte única que eu funcionava de maneira singular quando eu interagia com você, quando eu interagia com o objeto. E aí eu passo pela elaboração de luto. Só que o luto é normal. O luto é normal. Todo mundo passa por luto. Aliás, todo o processo de escolha e todo o processo de crescimento passa por um luto. Porque o que é o luto? Renunciar, abrir mão de uma coisa em função de outra. Então, por exemplo, a criança, quando cresce, tem um luto da infância. Vive o luto da infância, perde a infância, percebe que o corpo mudou, que está entrando na adolescência. Então tem o luto da vida infantil. E isso é ambivalente, porque tem coisas boas da adolescência que ela passa a conquistar e tem coisas boas da infância que ela perdeu e que ela tem que aceitar isso, ela tem que elaborar isso. Quando ela passa para a vida adulta, a mesma coisa. Ela perde a adolescência para a vida adulta, o envelhecimento. Então a gente o tempo todo está lidando com perdas e elaborando lutos. Agora, luto e melancolia, obra clássica de Freud. Luto é isso. Melancolia já é um processo mais patológico. Por quê? Porque na melancolia, o luto se arrasta e parece não ter fim. Então ele não faz aquela elaboração. Tá? Na melancolia, o sujeito, o investimento afetivo que ele dava ao objeto, que ele depois foi aglutinando e foi incorporando e agregando para si, ele não consegue fazer isso. Ele fica o tempo todo se relacionando com o objeto. O que é que ele faz? Ele acaba realizando um ataque ao objeto. Mas como o objeto não existe mais, seja pela morte de um ser querido, seja por uma separação afetiva, seja por uma separação social ou uma perda simbólica, como ele não tem objeto, ele passa a realizar um ataque ao objeto através dele mesmo. Então ele passa a atacar ele mesmo. Então, no luto, ele tem um processo de, poxa, por que eu perdi isso? Sente o mal-estar e elabora isso. Então ele relaciona-se com o objeto de maneira separada. Eu estou aqui, o eu, e o objeto está fora. Na melancolia, ele não consegue fazer essa separação. Ele e o objeto estão com uma identificação tão excessiva, excesso de identificação com o objeto, essa expressão que Freud usa na obra, a ponto de ele se perceber como o próprio objeto e ter baixa autoestima. Eu vou ilustrar com uma frase de Freud. Freud disse assim na obra: no luto, o mundo se torna pobre. No luto, a pessoa teve um luto, teve uma perda, olha o mundo de maneira pobre, está mais empobrecido, está mais sem graça, sem o objeto de afeto, sem o ser querido, ou sem o objeto simbólico que tinha. Perdeu um pouco a graça no mundo. Então o mundo passa a ficar pobre, vazio e sem graça. Na melancolia, não é o mundo que fica sem graça. É o eu que fica sem graça. É o eu que não tem graça. É o eu que está pobre. É o eu que está vazio.
Então, no luto há um objeto perdido, e aí é uma coisa interessante que Freud vai dizer assim, há um objeto perdido que eu sei que está perdido, que eu tenho ciência do que eu perdi. Na melancolia, muitas vezes o melancólico não sabe nem o que perdeu. E essa é a explicação para Freud, na teoria psicanalítica da depressão. Para a teoria, eu sei que eu estou me alongando, mas para a teoria psicanalítica, Hugo, a gente tem uma ambivalência. Todos nós temos uma ambivalência. Todos nós temos. A gente ama, mas a gente odeia. A gente tem afeto, mas a gente tem raiva também. Né? Lacan chamava amódio. Amor e ódio. Né? Amódio é a expressão que ele usa. Então a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Olha. Quando eu tenho um amor por um objeto e eu perco esse objeto, é comum eu ter ódio, às vezes, eu ficar com raiva do objeto amado perdido. Quem nunca, numa relação amorosa, por exemplo, a relação amorosa talvez seja o exemplo mais fácil, né? Que ao se separar, ainda tem afeto, mas começa a ter raiva do ser que tem afeto. Ou seja, passa a ter, o Freud usa a expressão mais dura, né? Passa a ter ódio do ser. Esse processo de ficar com raiva, poxa, não deu certo, o que é que eu fiz de errado? Olha a ambivalência. O que é que eu fiz de errado? Alguma coisa eu fiz de errado? Alguma coisa tem um erro em mim? Mas espera aí, não. A culpa não é só minha. Se eu tenho alguma coisa de errado, mas o outro também não me amou. O outro me abandonou. O outro me fez mal. O outro não me compreendeu. Esse é o processo de luto. Essa ambivalência. Amor e ódio. Né? Ora ele se culpa, ora ele culpa o outro. Esse processo é um processo que ele vai elaborando o luto. Ou seja, ele lentamente, a libido, expressão freudiana, isso é o afeto que ele investe no outro, lentamente ele vai retirando. Ele vai retirando e vai voltando para si, vai elaborando aquilo para depois se tornar uma outra pessoa a partir da qual ele vai direcionar esse afeto para outras pessoas também. Vai ficar até mais rico de repertório para amar, para ser amado, para se relacionar com outros objetos e assim por diante. Então, esse processo é um processo inevitável, é um processo natural do desinvestimento da libido para mais tarde. Então, veja, que na psicanálise o luto não é esquecer. O luto é lembrar. Toda vez que eu quero esquecer, eu quero tirar o outro da minha vida. Se eu tive um casamento de 30 anos e eu quero tirar o outro da minha vida, eu estou resistindo. Toda vez que eu resisto é que nem chiclete. Tudo que resiste, persiste. Porque a pessoa faz parte da minha história, fez parte da minha vida. No fundo, quando eu estou resistindo, eu estou me relacionando afetivamente com a representação da pessoa que existe em mim. No fundo, o luto não é esquecer o outro. No fundo, o luto é incorporar o outro à minha história, aceitar que ele faz parte da minha história e aceitar que o nosso laço é diferente. Então, não é esquecer, é lembrar. E é interessante porque, nesse sentido, é até bonito isso, quem fala isso é Maria Rita Kell, em uma das obras sobre luto. É até bonito porque, assim, no fundo, o amor verdadeiro sempre é amor. A gente pode até separar, a gente pode até ficar diferente, mas o amor permanece. O amor permanece na minha história, na consciência de que aquela pessoa passou pela minha história. Então, no fundo, o processo não é rejeitar que aquele amor não existia ou que não existe. É aceitar que ele continua existindo, mesmo que de outra forma. Né? Esse é o processo de elaboração do luto. Na melancolia, o sujeito não investe, o sujeito investe libido, não consegue deixar de investir o afeto, não consegue retirar aquele afeto ali que ele investe. E o que é que acontece? Ele se identifica tanto com o objeto afetivo. Olha só. Lembra que eu falei que nós somos ambivalentes, amor e ódio? Que quando ele começa a odiar tanto, mas ele se identifica tanto com o sujeito que ele passa a odiar ele mesmo. Como ele se vê no outro e ele não consegue se desinvestir desse investimento de afeto, ao odiar o outro, ele odeia a ele mesmo. E ao odiar a si mesmo, no fundo, ele está odiando aquela parte dele, aquela parte do eu, que na verdade é super identificado com o outro. É aquela parte com a qual eu me relaciono com o outro. É um tema complicado, é muito complexo esse tema da melancolia, mas para dizer o seguinte, Freud até explica que quando eu fico assim, eu sou um nada, eu sou um lixo. No fundo, perceba, Hugo, que são dois eus conversando. São dois eus. Eu sou um lixo, ou seja, tem um eu que acusa um outro eu que é o lixo.
tem um eu que é masoquista, que está sendo chamado de lixo, e tem um outro que acusa. Eu sou um lixo. Ou seja, quem é que diz eu sou um lixo? Eu. Então, eu estou me bombardeando. Mas eu mesmo é que bombardeio. Então, Freud vai dizer que esse eu que está sendo bombardeado, que está sendo odiado, é aquele eu que me relaciona com o outro. Na melancolia, o sujeito muitas vezes tem uma dificuldade de sair disso, e por isso que para Freud a melancolia ou a depressão é uma espécie de martírio prazeroso, auto-martírio prazeroso, e é uma raiva internalizada. É uma dificuldade de superar esse luto e fica com a raiva internalizada. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo que todo mundo vai entender. Lisiane, é complexo mesmo. Mas eu vou usar um exemplo que é muito fácil de entender. Por exemplo, uma criança pequena que os pais odeiam o filho e que verbaliza esse ódio, que expressa esse ódio. A criança não tem condição de ficar com raiva dos pais e odiar os pais. De maneira geral, a criança assimila esse ódio como ódio dela mesma. É como se o ódio dos pais reverberasse nela e ela simplesmente abraçasse aquela causa de ódio de si mesma. Então, essa é mais ou menos a ideia da melancolia, ou seja, da depressão. Mas por que eu estou falando de ressentimento, Hugo? Por uma simples questão. Eu quero brincar com o tema luto e melancolia de Freud para falar de luto e ressentimento. Por quê? Porque a melancolia é um luto que se perdura. Eu não falei isso? A melancolia é uma tristeza que se prolonga. Eu queria brincar com esse tema de Freud para falar que o ressentimento é uma melancolia que se escolhe. Que escolhe ter. Veja, Hugo. Nem sempre uma dor melancólica é fácil de superar. Por exemplo, dois pais que perdem um filho pequeno, dois pais que perdem um filho, por exemplo, de uma morte trágica, dois pais que enterram o próprio filho, ou seja, que foge à ordem natural das coisas, eu não posso dizer para eles que a melancolia deles é uma melancolia que eles podem superar, porque cada caso é um caso. E cada pessoa tem as suas resistências. Algumas pessoas superam, mas outras pessoas possivelmente vão passar a vida inteira sem conseguir superar aquele luto, aquela melancolia. E eu não posso julgar eles por isso, porque há dores que são difíceis de superar. Há sofrimentos que são difíceis de superar. Há dores que se perduram. Então eu não posso simplesmente classificar esses pais que perderam filhos como alguém que viveu um processo de melancolia, de luto, e esse luto eu julgo que eles deveriam superar e não podem superar. Possivelmente há dores que não vão ser superadas. Há dores que talvez... Tem gente que supera, repito, e tem gente que não supera. Então há dores que talvez se prolonguem. Só que o ressentimento, por isso que eu fiz essa brincadeira, isso não está na obra de 1917, isso não está na obra Luto e Melancolia. Eu estou fazendo uma brincadeira, um jogo aqui simbólico, não, um jogo de linguagem, para brincar com a dicotomia luto e melancolia, para falar de luto e ressentimento. Porque o ressentimento é aquela melancolia que eu escolho ter. É aquela melancolia que eu alimento. Todo ressentimento é melancólico. Porque, no fundo, é também uma perda simbólica. Se alguém me magoou, se alguém fez algo comigo, e eu sinto isso, no fundo é uma perda simbólica que eu não abro mão. E aquilo eu escolho retroalimentar. Eu escolho vitalizar. É mais ou menos essa ideia do luto que eu queria colocar aqui para você. Tem um comentário aqui, tem vários, porque enfeita muito uma pergunta que eu recebi mais cedo. O comentário foi... Porque foi referente à morte da mãe, da genitora. Que a pergunta, o comentário é que quando eu luto traz a depressão e o desejo de autoextermínio. A pessoa em questão me disse que não acha mais graça na vida a partir da perda da genitora, que foi uma pergunta também que eu recebi, que foi que uma senhora perguntou que ela disse que está há 6 meses sem a mãe desencarnou na pandemia, só eram as duas juntas, e aí ela está 6 meses com essa dor. E aí ela pergunta por que essa dor não passou ainda.
Tem até um pouco a ver o tempo que você falou aí, né? Tem algum tempo certo para passar do luto para depressão e tal? Pois é, nas obras clássicas não existe assim um termo específico, né, um tempo específico. Há alguns autores que lá atrás sugeriam de 6 meses a um ano no máximo, mas isso varia muito, varia muito. Mas eu acho que quando o luto não... Eu acho que o indicador é menos cronológico, é menos temporal, e é mais em termos de qualidade psíquica, ou seja, quando o luto não apresenta nenhuma melhora, quando o luto se arrasta a ponto de não apresentar nenhuma modificação, nenhum progresso, possivelmente a pessoa está em um processo depressivo, em um processo, portanto, que no passado se chamava melancólico, né? Sei lá, não apenas Freud usa na obra dele, mas os grandes pais da psiquiatria, você pensa em Kraepelin, por exemplo, né? Emílio Kraepelin usa estrutura melancólica e assim por diante, né? Pinel, aqueles pais da psiquiatria, a estrutura melancólica, ou seja, o depressivo, que era o termo utilizado na psiquiatria do 19 para o 20. E, então, possivelmente essa pessoa precisa de cuidados, porque é como se aquele luto transbordasse em um empobrecimento do eu que já existia como pré-condição, e aquela contingência foi um gatilho, né? Foi um gatilho, foi um elemento que deflagrou, digamos assim, já em uma linguagem mais atual, já um quadro de humor deprimido que já havia de forma talvez latente, talvez não tão consciente assim, né? Quando a gente vai examinar do ponto de vista da história, já existia talvez um temperamento, para falar na linguagem do senso comum, um temperamento mais de humor rebaixado, de humor deprimido, e aquele evento traumático que talvez uma outra pessoa reagisse com mal-estar, mas não deprimisse, aquela deprime, né? Porque o mesmo evento me causa depressão e a você não, né? Porque, por exemplo, às vezes nem é uma morte de um ser querido, sei lá, é herança. Alguém faleceu e aí a partilha da herança. Aí cada irmão reage de uma forma, né? Que às vezes tem a ver com uma atualização de lutos antigos. Às vezes, inclusive, a brigalhada entre irmãos de herança tem a ver com as brigas que eles tinham na infância. Né? Quem é que mamãe e papai gosta mais, né? O outro que não aceita, não quer aceitar a herança, porque no fundo não está querendo aceitar o luto, né? O Freud, no texto Luto e Melancolia, tem uma concepção bem de totem, né? De totemista. Ele tem essa alusão. Ele fala dos grupos primitivos, né? Das tribos primitivas, e ele costuma dizer o seguinte, que na cultura, né? Das tribos primitivas, havia aquele sujeito que era, às vezes, o patriarca, o chefe do grupo. O que é que acontecia quando esse sujeito morria nessas sociedades tribais? Abria o cérebro desse sujeito. Vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas não vão gostar, né? Mas me perdoem aqui a imagem, mas é o que acontecia. E os filhos, especialmente o filho que ganhasse a luta, ingeria o cérebro do pai, porque acreditava de maneira supersticiosa que aquele filho ganharia superpoderes, ganharia poderes mágicos, incorporaria em si mesmo os poderes do pai. Ó a herança, só que é uma herança simbólica. O Freud vai dizer que, no fundo, o processo de luto é uma espécie de adquirir os elementos simbólicos da relação com aquele sujeito que se foi. Então, não aceitar a herança, por exemplo, numa briga entre irmãos, pode ser a dificuldade de elaborar esse luto. Né? Um luto que pode se converter em ressentimento de si mesmo. Né? E assim por diante. Eu acho que a questão que você falou foi a questão da Jussara, né? E quando o luto traz a depressão e o desejo de autoextermínio, a pessoa em questão me disse que não acha mais graça na vida a partir da perda da genitora. É justamente isso. Esse laço significativo que a pessoa não consegue elaborar, ela se volta para dentro num ataque a si mesma, na impossibilidade de se separar do objeto que se foi. Objeto aqui, com todo respeito, né?
não tem nenhum adjetivo, julgamento, né? O ser querido que se foi. Então ela ataca a si mesmo como raiva de si mesmo, né? Então... Uma pessoa dessa, Flavinho, se tiver uma pendência emocional, o luto é maior? Por exemplo, um pedido de perdão que não foi feito, uma conversa que não teve, agora a pessoa desencarnou, isso aumenta o luto? Uhum. Sim, sim, aumenta. Às vezes, a depender da sensação de dívida simbólica que a gente tem com a outra pessoa, as pendências que a gente tem com a outra pessoa, a pessoa em questão, pode reverter uma dose de culpa maior, né? Uma dificuldade de elaborar esse luto, porque a culpa pode... Veja, a culpa pode ser uma espécie de movimento psíquico que me prende a você. Eu me sinto tão culpado pelo que eu fiz a você, que eu me agarro a você, afinal você não pode me deixar. Se você me deixar, o que é que vai ser de mim? E eu conviver com aquilo que eu fiz a você, depois que você se foi. Então a culpa pode me prender a você, como uma espécie de vínculo, né, que eu não consigo me libertar. E, sem dúvida, essa sensação de pendência pode fazer eu deprimir mais, pode fazer eu intensificar o processo melancólico, o processo de luto. E, afinal de contas, uma melancolia que se arrasta é uma espécie de ressentimento de si mesmo, né? Teve uma senhora, Flavinho, que ela disse que ela é muito rancorosa. E ela pergunta se isso pode ser um transtorno, o que fazer para melhorar. Quando a gente fala de rancor, a gente fala justamente dessa... dessa melancolia que se escolhe ter. Se a gente fala da melancolia geral, tradicional, como sendo um processo de dor que às vezes o indivíduo não conseguiu elaborar e processar, no ressentimento, no rancor, é uma escolha que eu faço de alimentar um afeto triste, digamos assim. Todo ressentimento é um afeto triste, né? Então, enquanto na melancolia eu não necessariamente escolho, no ressentimento eu escolho alimentar aquilo. Então, em qualquer rancor, existe a contribuição do sujeito que escolhe vitalizar um ressentimento de alguém, de alguma pessoa, e assim por diante. Isso não quer dizer que não haja mágoas que são dolorosas, é claro que há. Tá? Há mágoas que são dolorosas, há mágoas que são difíceis. E eu não quero dizer que o ressentimento seja necessariamente, para eu superar o ressentimento, eu continue convivendo com alguém. Não. Se eu sou uma mulher que eu tenho um marido que me bate, eu posso não querer mais, eu tenho o direito de não querer mais o relacionamento afetivo, ficar chateada com o sujeito. Isso não é necessariamente ressentimento. Ressentimento é outro processo. Eu posso não querer mais por defesa, por precaução minha, porque não quero aquilo para minha vida. Isso não é ressentimento. Ressentimento não é necessariamente eu aceitar ser maltratado quando eu posso não querer ser maltratado mais. O ressentimento é algo mais psíquico, mais interno, que no fundo, é a teoria freudiana. No fundo, eu escolho alimentar e tem a ver com o sujeito. No fundo, eu continuo investindo libido, para me usar a expressão, a respeito daquela pessoa, daquele sujeito, daquela situação que me magoou. Então, tem uma conotação sadomasoquista aí na história. Que eu fico apegado a algo que me traz sofrimento. Porque o ressentimento é um afeto triste. Chegou uma pergunta aqui, Flávia. Como podemos lidar com pessoas próximas que são rancorosas, ou melhor, escolhem ser ressentidas? É um desafio importante, Flávia. Eu acho que, no caso em pauta aí, muito trabalho de autoconhecimento, análise dos próprios sentimentos, porque uma pessoa que é rancorosa, que escolhe alimentar rancor, é uma pessoa que normalmente se queixa muito.
Porque o ressentimento faz a gente ficar se queixando, né, daquilo que nos ocorreu. Né? Então, nesse sentido, o trabalho que alguém, você ou alguém que esteja próximo, é não contaminar-se com essa cultura de queixa. Porque é muito fácil a gente reproduzir comportamentos graças à assimilação social, à convivência. Né? A gente acaba reproduzindo, né, esse repertório, porque nós somos seres que somos miméticos, né? Somos seres que copiamos, né? Que reproduzimos, que nos espelhamos no outro. Então, numa convivência próxima, o cuidado é você preservar de maneira relativamente razoável a sua identidade, para que você não abra mão de você enquanto sujeito, em você enquanto pessoa que tem a sua subjetividade, para, de alguma forma, reproduzir ou espelhar aquele discurso poliqueixoso, aquele discurso triste, aquele discurso ressentido. Né? Então, isso é algo que precisa de cuidado, porque, no fundo, todos nós temos feridas, todos nós temos marcas das nossas histórias. Não precisa que essas marcas se transformem em ressentimento. Aí que tá. Eu repito, ressentimento é algo que se escolhe. Melancolia, não. Não necessariamente. Luto, não. Em todo ressentimento existe um luto. Se você me causa mal, Hugo, e eu fico ressentido, existe um luto. O luto de quê? Daquele Hugo que eu esperava que fosse e não foi. Né? E eu não aceito que aquele Hugo que me magoou tenha sido daquela forma. Então existe um luto, eu abri mão daquele Hugo que eu esperava para outro Hugo que me tratou de uma outra forma. Então existe um luto, pode existir uma melancolia, que é um luto que se arrasta, mas no ressentimento eu escolho arrastar. Eu tenho condição de não escolher, mas eu escolho levar adiante. Né? Você falou aí, Flavinho, até comente um pouquinho mais sobre essa questão assim, de que às vezes eu posso te pedir perdão, mas o você perdoar ou não é que já vai ser uma questão sua, né? Exato, exato. Eu acho que o perdão é bom. É bom em termos... Enfim, o perdão é um tema que está bem presente no discurso religioso e de fato é rico, né? De fato tem algo que é produtor de saúde, né? Jung dizia isso nas obras dele. As experiências hoje com perdão terapia, desde a doutora Robin Cassarja, o doutor Fred Luskin e outros autores que trabalham com grupos terapêuticos sobre perdão, demonstram de maneira cabal que a reflexão sobre o perdão, mesmo que seja um perdão no viés religioso, é bem-vindo, mas do ponto de vista psicológico também. Do ponto de vista psicológico, a experiência do perdoar é uma experiência muito interessante, uma experiência sofisticada. Né? O perdoar não é necessariamente ser conivente. O perdoar não é esquecer, né? Porque tem coisas que eu não consigo esquecer, mesmo que eu queira. Aí já não é mais da vontade. Tem coisas que eu lembro. Tem coisas que fazem parte da minha história que me marcaram. Não dá para esquecer. Mas o perdoar é, de alguma forma, abrir mão desse ressentimento. É se desprender desse ressentimento. É não investir afeto mais nesse ressentimento que se vitaliza, que é alimentado. E, ao mesmo tempo, é uma dinâmica, um movimento subjetivo de aceitar as pessoas como elas são. Do ponto de vista psicológico, o perdão é dar o direito de Hugo ser o que é. E não de eu só achar que Hugo deve me tratar e se comportar de acordo com aquele Hugo que eu construí na minha representação mental. É fácil, não é? Para ninguém é fácil isso. Né? Mas aceitar que o outro é o que é. E não aquilo que a gente bota nele, que a gente deposita em cima dele, que a gente constrói em cima dele e quer que o outro seja assim. Né? Não é fácil, é um trabalho que exige autoconhecimento, mas o perdão em sentido terapêutico, em sentido psicológico, é esse processo de libertação do vínculo de afeto triste
com o outro diante do qual eu me sinto magoado. Uma jovem perguntou aqui, Flavinho, como superar o luto de um término de namoro? Eu acho que não existe uma receita para todo mundo, não há. Eu acho que sempre eu digo que na psicologia, na psicanálise, o luto é mais lembrar do que esquecer. Eu já falei isso para quem está na live desde o início, já ouviu falar isso pelo menos umas 4, 5 vezes, mas eu repito, o processar o luto é muito mais lembrar do que esquecer. Quando eu não lembro, quando eu não lembro aquilo que é lembrável, eu no fundo eu estou lutando com aquilo e mantendo aquilo vivo, ou seja, mantendo a minha tristeza, né? Então, no fundo, o luto tem a ver com essa aceitação do término do namoro, aceitação que o outro... Quer ver uma coisa que eu acho super interessante, Hugo? Eu tenho visto na prática psicológica que é mais fácil processar um luto de um marido ou de uma esposa que morreram do que de um marido ou de uma esposa que escolheram separar. Por quê? Porque na morte, a sensação que eu tenho é que o outro não está comigo, não porque ele não quis. Aconteceu a morte. Então, eu sinto a dor da perda do investimento afetivo do outro porque ele se foi. Na separação, eu sinto a dor da perda do outro que se foi e sinto a dor da realidade de saber que o outro escolheu outra pessoa e não a mim. Então isso dói o meu narciso, isso dói o meu ego, isso dói o meu narcisismo. O narcisismo nosso de cada dia, todos nós temos uma cota de narcisismo, né? Então, no caso da separação amorosa, eu acho que vale a pena pensar nisso, na escolha do outro, no desejo do outro, e entender que o outro vai fazer parte da nossa história, sofrer o luto, chorar o luto, viver o luto, mas tentar processar o luto a ponto de ir em frente, passar em frente, se abrir a outras experiências quando se sentir em condição, em vontade. E claro, se esse luto se arrastar muito, se esse luto se prolongar muito, imaginar, entender que já não é um luto, já é um processo depressivo, já é um processo de melancolia que se arrasta, né? Que se perdura. Eu acho que agora eu estou vivendo o luto de Hugo. Acho que o Hugo saiu, caiu. Eu vou ter que agora processar a perda simbólica e virtual de Hugo, que acaba de sair. Eu vou tentar aqui coordenar. Antônio aqui dizendo faz sentido. Vasti colocou aqui uma questão. Um abraço, querida. Fechar ciclo de luto com pessoas vivas é mais difícil porque com pessoas que de fato morreu, porque a gente se nega a matar o vivo dentro de nós. Pois eu acabei de abordar, né, Vasti? Essa questão, né? E talvez a ideia não é necessariamente matar a pessoa dentro de nós, né? Mas é justamente aceitar que ela continua viva dentro da gente, né? Talvez tentar matá-la é tentar negar que ela fez parte da história nossa, né? E talvez tentar matá-la nesse sentido é mantê-la viva, né? No fundo, mantê-la viva no sentido da relação que eu continuo mantendo com ela, apesar de ela não estar mais aqui, né? Então, aceitar que ela vive dentro de nós é abrir mão, é largar um pouco, né? É sair um pouco desse controle, que eu acho que é significativo. Hugo, voltou? Exatamente, Flávia. Atuar com empatia sem perder a individualidade. Exatamente isso. Sem abrir mão da sua referência, dos seus valores. Pronto, Hugo. Flávio, você se saiu bem desse luto aí exemplar, porque a próxima pergunta, ela tem uma ligação, na semana passada, retrasada, sobre depressão, teve uma pergunta falando assim, que o problema maior da depressão não era quem está deprimido, e sim quem está tendo alguns comportamentos que no futuro vão ter depressão. Aí a pergunta é o seguinte, o que fazer para que antes do luto chegar, a gente possa passar por esse luto de uma forma mais harmônica?
Eu acho que uma das coisas mais importantes, isso tem texto de psicologia que aborda isso, que, aliás, é da experiência inerente do próprio luto, é intrínseca ao luto. O Freud diz isso no texto dele, que, no fundo, o luto, e a gente tem o tempo todo lutos simbólicos. Eu acabo de ter um luto de parte da minha noite, do meu sábado, é um luto, se eu pensar assim, né? Quando eu falo aqui de ter o luto, não estou dizendo que eu estou perdendo ele na live. Pelo contrário, eu acho que eu estou ganhando. Mas qualquer atividade que eu faça, o tempo está acabando. O tempo está sendo gasto. Então eu estou vivenciando o luto do próprio tempo. Né? Mas é próprio do luto, e Freud fala isso na obra dele, entender que tudo é transitório e tudo precisa ser transitório. Ele diz isso no texto. Ele diz que tudo é transitório e tudo precisa ser transitório. Então, experiências de trabalho, relações familiares, perda de entes queridos pela morte, separações amorosas, e mesmo que não haja separações amorosas, mas eu e o outro vamos nos modificando ao longo da relação amorosa. Né? Nós não somos os mesmos. Então, há uma perda de nós próprios. Né? Eu próprio vou perdendo aquelas características subjetivas que eu tenho, eu me torno um eu diferente ao longo dos tempos, então eu vou abrindo mão de mim mesmo. Né? E assim por diante. Então, eu acho que é considerar que a experiência do luto é uma experiência de tentar refletir sobre a transitoriedade de tudo, das coisas, e que precisa ser transitório. Né? Não é que eu precise brigar com a transitoriedade. Miriam, ela fez um comentário aqui, ela disse que tem luto que nunca passa. Quer comentar? Sim, sim. É justamente isso, Miriam. Um abraço, querida. É justamente isso. Há lutos que eu processo o luto, elaboro e concluo e saio do luto. Há lutos que se arrastam. E há lutos que se arrastam, por um lado, tem casos que eu posso trabalhar e superar, mas tem outros que não vai dar. Não vai dar para superar. Eu citei, por exemplo, o exemplo da perda de um filho, por exemplo. A perda de um filho é um luto que alguns pais podem elaborar, mas o fato de que há pais que passam a vida inteira com aquela dor, eu não posso julgá-los e dizer que eles estão fazendo alguma coisa errada e que tem alguma coisa para fazer para superar, porque é difícil saber. É difícil. Há dores, talvez, e esse é um exemplo, talvez seja um dos exemplos mais fortes. Essa talvez seja uma dor que algumas pessoas não vão conseguir. E não é porque é culpa delas. Não é porque tem nada de errado com elas. É por conta da força da perda. Né? Então, nesse caso, não se enquadra. Eu não posso dizer, por exemplo, que é uma escolha. Eu perdi um filho e é uma escolha eu continuar sofrendo. Não necessariamente. Agora, há dores que eu escolho prolongar. Essas que eu tenho condição de escolher, essa que eu tenho condição de alimentar, são esses lutos que eu estou chamando de ressentimento. Né? Que é aquela melancolia que eu escolho continuar alimentando. Aí é um ressentimento. Né? Mas há dores não, que eu não posso dizer que a pessoa não sinta, ou que ela está fazendo alguma coisa de errado. Talvez seja uma dor que a pessoa não tem culpa nenhuma. A pessoa vai ter que conviver com ela a vida inteira. Né? Tem uma pergunta aqui, se o amor for colocado como ligação maior na relação do luto, mas pronto, dói muito menos e o luto fica mais leve, colocando o amor? E eu acho que sim, Vasti, porque a dor na melancolia que o luto proporciona é justamente uma dor de eu perdi. Não apenas eu perdi, mas uma sensação de que algo se perdeu dentro de mim. Aliás, o discurso da pessoa com depressão muitas vezes passa por isso. Passa por uma sensação de que algo em mim se perdeu. Algo é como teve um paciente meu que descreveu assim: tinha algo
eu tenho a sensação que tinha algo colado, que foi arrancado e jogado fora. E que eu nunca mais fui o mesmo. Então a sensação, no caso da depressão, não é que eu perdi uma coisa fora. É que uma coisa de dentro foi retirada. O luto, eu tenho uma sensação de que algo de fora se perdeu e o meu mundo ficou mais pobre. Na depressão, a sensação é que eu fiquei mais pobre. É que eu tenho um vazio. É que eu sou pior. É que eu tenho baixa autoestima. Na depressão, não é o mundo que ficou ruim, eu fiquei ruim. Essa é a sensação. Na depressão, na melancolia. Então, quando o luto se torna melancolia, eu acho que tem a ver muitas vezes com a sensação do eu perdi. E eu acho que a ideia de trabalhar esse amor com relação ao outro é uma forma de alguma forma, aceitar o outro como outro e que não está colado comigo e que se foi, e que continua tendo um lugar especial na minha vida porque o amor faz ele vitalizar. Afinal, a ideia é que enquanto eu amo, eu sempre vou amar, mesmo que não seja com o sujeito convivendo com ele. Eu tenho a impressão que não é um amor que se acaba. Diga. Lá no início da Comporte-se, quando eu pensei em conversar com terapeutas, minha intenção sempre foi reforçar a terapia. Aí, assim, eu quero saber assim, a importância da terapia diante de todo esse contexto aí de luta e ressentimento. Importantíssimo, importantíssimo. Primeiro porque se a gente for falar dos lutos e da melancolia que não se consegue necessariamente debelar completamente, nesse caso, a psicoterapia, a terapia entra justamente para fortalecer o indivíduo, para ampliar o seu repertório, para possibilitar que ele dê conta dessa defasagem, digamos assim, dessas defasagens que ele tem e das limitações que o luto impõe a ele, a fim de ele ter uma qualidade de vida melhor, a fim de que ele seja cuidado, a fim de que ele administre aquela falta. Porque no luto há sempre uma falta, na melancolia há uma falta que se reveste também de um afeto negativo em relação a si mesmo. Freud dizia que é uma raiva internalizada. Então é necessário cuidar disso. O melancólico, estou usando a expressão do século XIX, o melancólico, isso é aquela pessoa que está com o humor deprimido, ela tem risco de exterminar a própria vida. Afinal de contas, não é uma sensação de perda que eu estou elaborando. É uma sensação que eu não valho. Eu não valho, eu sou um lixo, me perdoa a expressão popular, eu sou um bosta, que é as coisas que a gente usa, que a gente escuta no consultório. Esse tipo de expressão revela um paciente em perigo. Revela um sujeito que está em perigo e precisa ser cuidado. No caso do ressentimento, o ressentimento é mais difícil, por incrível que pareça, é mais fácil de ser superado, mas é mais difícil de ser trabalhado. Por quê? Porque o ressentimento, apesar de ser algo que se escolhe, quando se escolhe, se pode escolher não mais alimentá-lo. Por outro lado, infelizmente, o ressentimento é mais difícil de ser... é mais fácil de ser trabalhado, mas é mais difícil de produzir esse trabalho, porque o próprio sujeito não considera aquilo como uma demanda. Normalmente o sujeito que está ressentido, ele não considera o ressentimento dele um problema. Ele considera que aquilo é natural. Que é normal ele sentir ressentimento. E veja, eu estou diferenciando o ressentimento do ódio. O ódio pode ser uma reação momentânea a algo que eu vivi traumático, e em vez de eu me odiar, eu jogo para fora. Psiquicamente. E eu estou falando aqui no sentido de jogar para fora apenas psiquicamente. Estou dizendo para eu concretizar uma atitude de ódio. Isso é diferente. Mas eu sentir raiva em algum momento e deixar sentir. Mas o ressentimento é mais patológico, é mais nocivo, porque o ressentimento eu escolho ficar voltando.
eu escolho retomar o assunto, eu escolho vitalizar e alimentar o assunto. Aí, nesse sentido, é mais doloroso e é mais difícil. Tem Então, gente que está... É uma causa de depressão, Flavinho? Essa insistência no ressentimento? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Convencionalmente, a pessoa que chega no consultório para terapia não chega porque está ressentimento. Ela chega com a depressão que foi fruto do ressentimento. Ela chega como... Normalmente ela chega deprimida em função do ressentimento que se prolongou muito. Né? E que produziu a experiência da depressão. Flávia está perguntando aqui, entender e elaborar comportamentos e sentimentos sobre o luto é uma alternativa para que quando ele chegue se torne mais fácil? Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa refletir sobre as coisas. Tudo aquilo que são temas difíceis para a gente abordar são sinais de que são temas que a gente tem fragilidade sobre eles. Então, por exemplo, abordar a transitoriedade das pessoas ao nosso redor, abordar que as pessoas podem ir e vir, seja por escolhas, seja pela morte. Se eu não reflito de vez em quando sobre isso, se eu não me acostumo ao tema, se eu não de vez em quando visito isso, talvez numa terapia, numa análise pessoal e assim por diante, a probabilidade de eu reagir mal quando ocorra é maior. É maior. Então, de fato, o cuidado pessoal, seja em psicoterapia, seja em qualquer outro tipo de cuidado, eu acho importante. Eu acho importante. Se é um tema que eu não consigo falar facilmente, se é um tema que eu não quero nem pensar, é sinal de perigo. Um tema que eu não quero pensar, mas é um tema que vai acontecer comigo e que eu sei que vai... Olha a briga minha comigo mesmo. Eu sei que as pessoas ao meu redor um dia se vão. Seja pelo falecimento, seja por outra ocorrência. E se eu não penso sobre isso, se eu não reflito sobre isso, apesar de eu saber e eu não quero refletir, isso é mecanismo de defesa. Isso é negação. A gente faz isso para se proteger. A gente não fica pensando nisso 24 horas por dia. Essa é a defesa boa. O ego nos defende. Porque se a gente também ficar pensando o dia todo nisso, a gente vai se angustiar e a gente não vai fazer nada. A gente não trabalha, a gente não faz nada. Mas de vez em quando refletir sobre o assunto é super importante. E se eu não consigo refletir sozinho, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso ter alguém que me ajude a refletir com essa pessoa. Vasti, né, Flavinho? Muniz perguntando: a melancolia da perda do amor de morte é mais fácil de trabalhar que a melancolia da perda de um amor de rejeição? Normalmente, Vasti, essa é uma impressão pessoal de consultório. Normalmente, a perda de um amor por rejeição é mais difícil de trabalhar porque tem duas dores. Tem a dor tem a dor do meu investimento afetivo que agora não pode ir ao ser querido. A dor da frustração, do afeto que não mais alcança o objeto de amor. Que o afeto continua indo, mas não alcança porque a pessoa não existe e volta para mim em forma de tristeza, de melancolia. Mas também tem a dor da ciência de que o outro não está comigo porque ele escolheu não estar. Ele escolheu não quis estar. Ele escolheu preferir outra pessoa. Então são duas dores. Por isso que eu tenho a impressão que uma viúva, por exemplo, em linhas gerais, é claro que cada caso é um caso. Em psicologia, sempre cada caso vai ser um caso. Mas em linhas gerais, uma viúva lida melhor com a dor do que alguém que viveu uma separação que não queria e cujo objeto de afeto escolheu estar com outra pessoa. Do que, por exemplo, uma viuvez. Agora, é claro que no caso, por exemplo, de morte, em que o sujeito quis morrer, é uma morte bastante dolorosa, porque também há uma escolha do sujeito. Nesse caso, o sujeito escolheu. Aí que está a questão, né? No caso da morte, que foi uma morte escolhida, aí tem uma dor maior. Talvez uma dor triplicada.
A dor da falta do ser querido, a dor da escolha dele, a dor de todos os sentidos de ele ter escolhido aquilo. Então é uma dor maior. Tem aqui Caltran. Como eu posso saber que minha dor da partida da minha mãe pode ser início da depressão? Porque sinto muita dor há 6 meses e ainda não consigo aceitar. Hoje, Caltran, se fosse algum tempo atrás, os psicanalistas, os psicólogos diriam que esse tempo ainda é um tempo curto, que dê tempo ao tempo, que você precisa processar isso. A perda de uma mãe é uma perda simbólica, para a maioria das pessoas significativa. Né? A morte de uma mãe é a perda de tudo aquilo que representa segurança, que representa a sua história. Né? Mesmo que a mãe está lá velhinha em cima de uma cama, tem um significado ali da história do sujeito, né? Da sensação de desamparo. Né? A perda da mãe tem a ver com a perda da conexão com o imaginário da criança que se sentia protegido pela figura materna, pelo menos em linhas gerais, para a maioria das pessoas. Então, remete a essa sensação de segurança que a mãe proporciona ao filho. Repito, mesmo que a mãe esteja já bem idosa ali, mas dá essa segurança porque remete à infância. Né? Então, a perda da mãe dá uma sensação de perder o chão, uma sensação de desamparo, né? Uma sensação de que agora a sensação que eu tenho é que eu posso até ter filhos para cuidar, mas eu não tenho alguém que cuida de mim, que é o símbolo da mãe. Mesmo que a mãe já estivesse ali na cama, doente, e você que estivesse cuidando dela. Mas a sensação da partida da mãe é a sensação do desamparo de que não tem ninguém que cuida de mim, ou que lembra a mim desse cuidado que eu recebi na infância. Então isso daí dói. Eu diria para você respeitar seu tempo, mas eu acho que já são 6 meses. Se aquilo está afetando o seu trabalho, se aquilo está afetando o seu dia a dia, se você está tendo prejuízos sociais importantes, prejuízo nas relações, se você simplesmente empobreceu todo tipo de relação e não interage mais, se esse luto está afetando o seu funcionar de uma maneira geral, vale a pena procurar ajuda. Porque possivelmente já existe ali uma depressão instalada. Né? Então é importante pensar sobre isso. Ô Flavinho, é possível, tem alguma consequência o luto não trabalhado? Isso acontece muito em relacionamento, né? Que às vezes a pessoa não trabalha o término ainda, já vai emendando com outro, com outro, com outro, às vezes não dá certo os futuros relacionamentos por conta desse primeiro ainda que não foi trabalhado. Tem essa consequência assim do não trabalhado? Sim. O luto não trabalhado pode fazer com que aquele luto fique ali inconsciente, perdurando em outros momentos de vida. O luto não trabalhado pode gerar uma depressão. Né? Freud vai dizer que o luto não trabalhado é justamente a melancolia. O indivíduo não conseguiu processar o luto e ficou com o luto. Mas pode haver esse luto que você se referiu aí, que é uma espécie de eu não pensei muito no assunto, neguei aquilo e procurei lidar com aquilo, fugindo para outras escolhas. Essa é uma estratégia que às vezes pode ajudar o indivíduo a fazer o luto. Pode, não tenho dúvida disso. Mas a depender de como isso é processado, o que pode acontecer, Hugo, é que aquelas questões apareçam no relacionamento futuro. Né? Apareçam em formas aí variadas de comportamento, repetição de coisas que já vinham se repetindo na relação com outro sujeito que se foi. Né? Então pode acontecer sim. Flavinho, chegou nosso horário. Quer fazer alguma consideração final? Eu acho que em momentos assim atuais que estamos vivendo, o ressentimento é um tema que vale a pena ser explorado. Quando eu falo de ressentimento, é todo o sentimento que retorna. Então a gente pode falar que tristeza. Um abraço, Basti. Um abraço, querida. Obrigado por tudo, viu? Você tem uma história muito bonita, viu?
Mas, enfim, eu acho que a ideia de que o ressentimento precisa ser trabalhado melhor, o ressentimento precisa ser olhado, todo ressentimento é um sentimento que volta e que é, como eu disse, escolhido ser vitalizado, né? Então, tristeza pode ser um ressentimento. Quando a gente fala em ressentimento, não é só mágoa, não. Mágoa é um ressentimento, porque é um sentimento que retorna e que eu cultivo. Mas qualquer sentimento que eu escolho ficar vitalizando é um ressentimento. É um ressentimento. Por isso que o ressentimento, nesse sentido, é algo de vetor triste, né? E que pode sabotar as nossas relações, pode afetar o nosso dia a dia, pode fazer a gente desenvolver comportamentos compulsivos. Então, no fundo, apelo para compulsão de gasto, de comida, de sexo, de bebida alcoólica, pode ter um ressentimento ali inconsciente, funcionando de uma forma disfuncional, né? Ou seja, afetando o dia a dia da pessoa. Então, vale a pena a gente olhar para isso, né? Refletir em cima dessa dinâmica. Tudo aquilo que a gente tem uma cultura, Hugo, de negar as coisas, de fazer de conta que as coisas não existem, de transferir as coisas que a gente sente para os outros, então é sempre os outros, né? Então a gente tem isso, a gente faz isso o tempo todo, né? E por isso a raiva nas redes sociais, e por isso o ódio nas redes sociais, e por isso os haters, e por isso os combates nas redes sociais. No fundo, são ressentimentos mal trabalhados que a gente transfere para o outro. E aí a gente quer o linchamento, a gente quer apelar para a pancadaria, a gente quer culpar o outro, a gente quer criticar o outro. No fundo, é a nossa tendência de lidar com sentimentos mal resolvidos dentro da gente. E aí a gente terceiriza e culpabiliza terceiros, né? A gente faz isso o tempo todo. E isso é danoso, né? É danoso. É danoso porque afeta a qualidade das nossas relações. Então, eu diria que olhar para aqueles sentimentos que voltam, ou seja, que são ressentimentos, é justamente o tema básico das psicoterapias. Alguns pacientes meus costumam dizer assim, você aguenta eu estar repetindo esse assunto de novo? Eu disse, eu adoro. Por quê? Porque os assuntos que se repetem são os temas da vida do sujeito. Tá? Então, os temas mais importantes do sujeito são aqueles temas que são recorrentes, que são repetitivos. Os temas que o sujeito repete no discurso, pode anotar que são os temas da vida dele. O psicoterapeuta, normalmente, ele fica atento para os temas que se repetem, para os temas repetitivos, porque esses são os mais importantes. Né? O ressentimento é um tema repetitivo. É um tema que retorna, né? E que precisa ser olhado. Ô Flavinho, me veio aqui um agora. Quem está de fora, como é que ajuda? Como é que pode ajudar uma pessoa dessa? Que está em luto, que está guardando o ressentimento dela e tal, quem está de fora assim, da situação? Eu acho que não reprimir o luto, escutar, acolher. Eu acho que evitar o discurso de culpabilização, ou o discurso de levante, saia disso, o discurso de uma leitura moral sobre a ocorrência, uma compreensão mais acolhedora, mais humana, entender que tem um tempo ali, que tem uma fase. E caso esse luto se arrasta para um processo que é um processo mais melancólico, é importante indicar terapia, indicar algum tipo de cuidado, ainda que não seja uma psicoterapia convencional, tradicional, mas algum tipo de cuidado para o sujeito, de alguma forma, ser mais acolhido, ser mais amparado e conseguir atravessar isso daí de uma forma melhor, né? Maravilha. Flavinho, obrigado mais uma vez. Obrigado a cada um que assistiu, que compartilhou aí, que perguntou, comentou. Muito obrigado de coração. Essa live era feita para vocês mesmos. Lógico, não substitui nenhuma terapia, mas o nosso objetivo é justamente dar essas pinceladas mesmo de terapia para ajudar vocês. Muito obrigado de coração. Flavinho, obrigado mais uma vez, viu? Um abraço, querido. A gente se vê semana que vem, né? Com outro tema.
Já marcado, semana que vem, sábado, 18 horas, podem anotar aí. Tem live com Portes novamente, com Flávio Santos. E segunda-feira agora tem a Evangelho no Lar, que eu faço toda segunda-feira, às 20 horas. Então, todos convidados, certo? Muito boa noite, bom final de semana e até segunda e até sábado que vem, viu? Um beijo. Beijo, queridos. Um abraço, queridos. Um abraço, Hugo. Até semana que vem.